igrejas, de igrejas católicas, a gente vai ter a arte sacra, como o Museu de Arte Sacra, que é o Colégio de Santo Alexandre, que é esse aqui, onde a gente vai ter museus, salas de exposições. É uma edificação hoje totalmente ligada ao setor cultural, né? E aí a gente vai ter justamente museus e algumas celebrações religiosas pontualmente. É interessante que, como a mão de obra que deu origem, né, a tudo isso que a gente vai falar hoje, né, todas essas edificações, as esculturas, as pinturas, era indígena. É interessante que em alguns retábulos, principalmente aqui na igreja, no Colégio de Santo Alexandre, a gente vai encontrar alguns anjinhos com formas indígenas, com o cabelo mais liso, com os olhos mais puxados, porque justamente era a figura em que eles conheciam, né? Não conheciam a figura do anjo europeu. Então a gente vai ter alguns traços desses e é possível identificar, por exemplo, no Museu de Arte Sacra. A gente tem a Casa das 11 Janelas, que ela foi pensada no início do século XVIII como residência de Domingos da Costa Bachelard. Posteriormente passa a ser um hospital real, militar. E aí depois, já nos anos 2000, a gente tem o Exército cedendo esse espaço para o governo do Estado. E aí a gente vai ter justamente pensado o nosso Museu de Arte Moderna. E a gente tem, acho, como características arquitetônicas, desse lado daqui, é interessante desse prédio, porque ele vai ter marcas nele de vários tempos. Desse lado daqui, de onde a gente está olhando, a gente tem uma característica bem do século XVIII, com as janelas alinhadas, traços retos. E do lado de lá, a gente já tem uma característica, quer dizer, do século XVIII e uma característica portuguesa. E do lado de lá, do lado do rio, a gente tem uma característica do século XVIII, mas já uma característica italiana. A gente vai ter arcos, pequenas abóbodas, janelas já mais diferenciadas do que desse lado da edificação. E é interessante a gente falar isso para vocês, porque a gente sempre pede em todo o roteiro que vocês façam um exercício de tentar enxergar as edificações que a gente vai pontuar durante o trajeto, enxergar elas no contexto em que elas foram formadas, para a gente perceber que cidade de Belém a gente tinha e que cidade de Belém a gente tem hoje. Tipo, se a gente pegar a Casa das 11 Janelas e perceber todas essas modificações estruturais só arquitetônicas dela, a gente vai conseguir enxergar qual o contexto histórico, qual o contexto político em que ela foi pensada. E hoje, por que ela é um museu? Por que aqui a gente resolveu fazer o Complexo Feliz Lusitânia, transformar, né, num museu a céu aberto para o centro histórico?